Versículo 3, a parte B do versículo, o salmista escreve: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Um certo homem contou uma vez que ele era dono de um grande rebanho de ovelhas, mas não era ele quem cuidava delas, mas sim o seu irmão. Um dia, seu irmão abriu o curral das ovelhas e se pôs em pé próximo à porta e chamou pelo nome a ovelha que sempre ia na frente das demais. Essa saiu e foi acompanhada por todo o rebanho. Ao ver aquilo, o dono fez a mesma coisa, mas nenhuma das ovelhas saiu. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2 a 4, está escrito: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Saber discernir a voz do sumo pastor é imprescindível para andar no caminho estreito que conduz à vida eterna. Ovelhas precisam de um guia, pois elas não têm muito senso de direção. Cavalos, gatos, cachorros parecem possuir uma bússola, mas as ovelhas não. Elas não enxergam mais que 8 a 10 metros. E na Palestina, os caminhos eram muito estreitos. O pastor conduzia suas ovelhas bem de perto. Sua voz era ouvida e lhes dava a direção certa a seguir. Assim como para as ovelhas, os servos de Deus precisam trilhar o caminho estreito da justiça, para que possam chegar em um lugar que Deus está preparando para nós. Deus está preparando uma festa para festa nenhuma botar defeito. Não uma festinha qualquer, mas um banquete. Não risadinhas e bate-papo no salão de festas, mas olhos arregalados de admiração na sala do trono de Deus. Convidados importantes estarão lá, tais como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Davi. Há apenas um empecilho: o preço da admissão é um tanto alto. Para comparecer à festa, você deve se esforçar para andar na vereda da justiça, sem se desviar dela. Você deve estar se perguntando: o que significa andar na vereda da justiça? Vou te dizer: você precisa ser justo, não bom, não decente, não um contribuinte ou um devoto. Os cidadãos do céu são justos, R-E-T-O-S, retos. O parâmetro para a comparação é que temos de ser parecidos com Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15 e 16, escreve: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A justiça e a retidão são muito importantes para Deus, conforme escreveu o salmista, no Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Você já chegou ao ponto de compreender? Deus é justo, seus decretos são justos. É por ser justo que ele há de julgar toda a injustiça, conforme está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus não requer algo que não possamos fazer. Logo, suas exigências são justas, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os atos de Deus são justos. Está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor. Em Deus não há injustiça, conforme escreveu Daniel no capítulo 9, versículo 14. Justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez. Deus nunca é injusto. Ele nunca se entregou a uma decisão errada. Experimentou a atitude errada. Deu o passo errado.
disse a coisa errada ou agiu do modo errado. Ele nunca está atrasado ou adiantado demais. Nunca é demasiadamente barulhento ou suave, rápido ou lento. Ele sempre esteve e sempre estará certo. Ele é reto. Iria Deus, que é justo, passar a eternidade com aqueles que não são? Se Deus aceitasse um injusto, o convite seria ainda mais amável. Mas estaria ele sendo correto? Seria ele justo por deixar passar nossos pecados? Baixar o seu padrão? Não, ele não seria justo. E uma coisa que Deus é justo. Seu coração já deve estar apertado. Uma pergunta deve ter formado em sua mente: como entrar em uma festa onde o preço da entrada é tão alto? Deus fez algo para que o nosso convite fosse aceito na porta de entrada da festa. Ele manifestou sua misericórdia, justificando os que desejarem, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A vereda da justiça é, na verdade, uma trilha estreita, sinuosa, subindo um monte íngreme. No cume do monte há uma cruz. Ao pé da cruz estão os fardos, incontáveis fardos cheios de inumeráveis pecados. O monte se chama Calvário. Ele é um monte composto de culpas. Gostaria de levar a sua para lá também? Deus levou as nossas culpas e pagou o preço por elas em nosso lugar. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nessa trilha estreita, o cristão precisa andar na luz da palavra de Deus, como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O caminho para se chegar a esta festa, como diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 13, que diz assim: E, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. É por ser estreito o caminho que precisamos dar ouvidos ao que o Espírito diz à igreja e deixar ser guiado por ele, pois estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, que nos levará ao encontro das bodas do Cordeiro. Uma grande festa nos espera. Enquanto a caminho, precisamos aliviar nossas bagagens espirituais, como os pecados que precisam de arrependimento. Por isso, na primeira mensagem anunciada aos pecadores, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, foi anunciado dessa forma: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Para entrar nesta festa, precisamos simplesmente confessar. Confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Confessar os nossos pecados para que sejamos purificados e possamos receber as vestes de festa. Essas vestes, que podemos chamar de vestes de misericórdia, conforme está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No versículo 4, a parte A deste versículo, o salmista prossegue: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ovelhas não se sentem seguras em lugares onde é necessário habilidade e equilíbrio para escalar. Estar com o pastor faz com que as ovelhas se sintam seguras e confiantes. Quando estão com o pastor, elas agem como se fossem outro animal. Faz ele os meus pés como os das corças, e me põe sobre as minhas alturas. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 34. Para o salmista, nós somos ovelhas e não as corças. As corças, pela sua própria natureza, conseguem escalar os lugares altos em busca de uma relva verde. Podemos observar que as ovelhas não são boas em saltar pelos montes.
enquanto as corças fazem isso com tanta segurança que parecem estar em lugares planos. O vale da sombra da morte fazia Davi lembrar de um caminho que ia de Jerusalém até o Mar Morto, muito árduo e cheio de precipícios, e como era o comportamento de suas ovelhas naqueles momentos. Por isso, ele escreveu: não temerei mal algum. Não é isso que Deus diz para você, ovelha do seu rebanho, em Isaías 41, versículo 10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Embora fosse um caminho muito perigoso, o pastor precisava levar suas ovelhas através dele. O primeiro raio do sol mal apareceu no horizonte, e ele já conduz o seu rebanho. Como todos os outros dias, ele os guia através do portão e os leva para os campos. Porém, diferente da maioria dos outros dias, o pastor não voltará para casa à noite. Ele não descansará em sua cama, e as ovelhas não dormirão no aprisco. É o dia do pastor levar as ovelhas para o campo alto. Hoje, ele encaminha o seu rebanho para as montanhas. Ele não tem outra escolha. O pastoreio do período da primavera deixou os seus pastos tosados. Por isso, ele precisa procurar novos campos. Sem outra companhia que não as ovelhas, e sem outro anelo que não o bem-estar delas, ele as guia para os espessos gramados das encostas. O pastor e o seu rebanho ir-se-ão por semanas, talvez meses. Ficarão lá até o outono, até que a grama se acabe e o frio se torne insuportável. Nem todos os pastores fazem esta jornada. A caminhada é longa, a vereda é perigosa, mas o temor na jornada desaparece, como diz Davi, porque tu estás comigo. O que Deus disse a Moisés, ele diz a você: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo capítulo 33, versículo 14. O que Deus disse a Jacó, ele diz a você: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis capítulo 28, versículo 15. O que Deus disse a Josué, ele diz a você: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. O que Deus disse à nação de Israel, ele diz a você: quando passares pelas águas, estarei contigo. Isaías 43, versículo 2.